Boa tarde, minha gente. Estamos aqui de volta para uma boa prosa com a autora Janete Helena. É isso aí, é isso aí. Nossa querida escritora. Caímos, tombamos, mas voltamos, gente. Voltamos. Levantamos, sacudimos a poeira e demos a volta por cima. Brasileiro não desiste nunca, né? Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu chamando aqui, ó. Vai dar certo, vai dar certo. Deixa eu chamar aqui. Safira. Olha o povo aqui chegando. Boa tarde, meus pais. Vamos que a prosa vai ser boa, meu Deus do céu. Aê, de volta! Estamos de volta. Estamos de volta, Janete! Lindas e Deixa... perseverantes. Isso aí, nós somos brasileiras, amiga. A gente não desiste. Não desiste. Agora vai, agora vai. Olha o Lucas Lara aí. Inclusive, tô mega surpreendida, assim, não conhecia Lucas Lara, sabe? E aí vi a desenvoltura desse moço fazendo uma entrevista com a Janete. Nossa, ele é brilhante. Ele cuidou de Incrível. cada detalhe do meu lançamento. Ele é brilhante, brilhante. Mulher de Deus. Eu vi por algumas fotos que a festa foi boa, né? Foi linda. Gente, Foi gente. linda. Bom, então vamos fazer o brinde que a gente tava falando ali, Natasha se exibindo porque tem um pomar no quintal, né? Não, Então, ela é ela tá tomando classuda, suco. né? Ela é. Tá tomando suco de amora. A Janete Helena falou que tá tomando café. Eu tô tomando um café gaseificado, né, gente? Digamos assim. Eu tô na Coca-Cola aqui, na xícara, posando de fina, com aqui a xícara do Prosa Verso e Vinho. Vamos brindar? Bora! Vamos. Que ele brinde muitos e muitos leitores e leitoras para a nossa querida autora Janete. Isso. Um Muito bem, brinde. muito bem. Isso aí. Pode tomar, Janete. Você está nos vendo? Ela tá com um computador de referência, parece. Mas é que Eu tem tô com um o computador de referência. Mas agora eu tô só no celular. mas você está me vendo como da outra vez? Agora eu tô vendo você só na referência. Agora eu tô sozinha aqui no celular. Ah, Só tô entendi. Mas vendo vamos você, só tô vendo você na referência. entender. Mas na referência nós estamos lindas. Ah, isso é o que importa, isso é o que importa. Nós estamos todas Mostra três essa lindas. capa aí. Mostra essa Olha, capa que você já olha essa trouxe. capa. Olha essa capa. Gente, para tudo. O túmulo da desconhecida. Mulher de... Ai, que cheiro bom. Cheira mesmo. Eu Cheira, cheiro, gente. garra. Eu cheiro Ai, essa que delícia. capa uma vez por dia. Pelo menos. Que Pelo delícia. menos. Esse E aqui é meu filho. merece. E merece muito. Tem que cheirar, tem que abraçar, tem que agarrar esse livro maravilhoso. Porque ô coisa boa, né? Coisa É, boa. Quando é o chega sonho de assim uma nas vida. mãos. É o sonho O sonho de de uma uma vida, gente. vida. O sonho de uma Exato. vida. Exato. Mas conta pra gente. Estava aqui falando do Lucas Lara. Ele, então, que organizou seu lançamento. Como é que foi essa festa toda? Quero saber. Eu vi que teve uma mesa de discussões. Eu achei assim, uou! Falei assim, gente, aprendam a fazer lançamento com a Janete Helena. Diga lá, como é que foi? Nós colocamos na mesa de discussões a minha prefacista, que Perfeito. foi muito bem escolhida, aliás, uma pessoa extremamente, Samantha Magalhães, que é assim, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa com as palavras. Colocamos duas professoras minhas, a que me acompanhou no ensino fundamental de português e a que me acompanhou no ensino médio de português também, duas mestras assim de gabarito, e Estela Vale, que também foi minha professora e que foi uma das grandes incentivadoras na publicação desse livro. Então, foram pessoas que, além de me incentivarem desde muito nova,
também me ajudaram muito no projeto deste livro especificamente. E elas Perfeito. foi uma mesa assim que eu escolhi a dedo e que tornaram a noite extremamente especial. Tudo que me foi dito ali eu nunca mais vou esquecer. Gente, Eu queria ter tido a ideia de gravar para eu poder, mas só está na minha cabeça. Eu queria ter tido a ideia de gravar para poder reassistir e reassistir várias vezes, porque foi tudo muito especial, muito especial. nossa, eu imagino, eu já tô aqui sentindo um friozinho na barriga, me imaginando como você nessa mesa maravilhosa. Essas convidadas, pelo jeito, foi uma mesa de peso, não é Foi isso? uma mesa de peso. Todo mundo na verdade, foi essa a expressão que utilizaram. Que mesa de peso você utilizou, você chamou, hein? Olha, Eu não conseguiria nem autografar com essa mesa de peso. mas sabe o que é mais importante, Janete? Que tudo isso ficou dentro da sua memória. O que Ficou. a gente grava nas nossas retinas e os nossos ouvidos com amor é eterno, né? Fica para sempre. Então eu tenho certeza que a importância do momento ela está gravadinha aí dentro de Sim, você, está sem para dúvida sempre. nenhuma. Mas então, Janete do céu, sei que você trabalhou na Secretaria de Cultura, foi isso? Conta pra gente. Sim, eu era funcionária da Secretaria de Cultura e nós trabalhávamos com atualização de fichas de inventariado, de bens inventariados. Certo. E um desses trabalhos, a gente trabalhou atualizando a ficha de um bem inventariado aqui do município, que era o túmulo da jovem desconhecida, que é um bem que existe, um bem de interesse cultural que realmente existe no município. Olha, E é um túmulo que, a despeito de todos os sepultamentos do município serem criteriosamente catalogados no livro de tombo da paróquia, este ninguém tem certeza absoluta de quem é que está enterrado lá. gente, E é um mistério que povoa o imaginário popular. Então, o que se que sabe demais. é a história oral. O que se sabe é a história oral de que talvez esteja enterrada lá uma menina de seus 15 anos, chamada Maria Luzia, se eu não me engano, é este o nome dela, se não me falha a memória agora. Eu estou tão envolvida com quem eu inventei para estar no túmulo que eu esqueci o nome no que diz a história oral. Mas, e aí eu gostei do o túmulo da jovem desconhecida. Quando eu li esse nome do bem inventariado, eu pensei comigo, nossa, que título bom daria para um livro. Acho que foi a primeira vez que o título surgiu antes da obra. Que demais. É, Que Acho que foi a primeira demais. vez que o título surgiu antes da obra, sabe? E aí, tendo surgido o título, eu se estruturei. Foi um daqueles dias no trabalho em que não tinha internet. E aí eu consegui Sim. estruturar o romance todinho naquela tarde. Eu nossa, fiz um download dele ali e fiquei fermentando a obra durante uns 2 anos na minha cabeça. Quando resolvi escrever, escrevi em 2 semanas e meia. olha só. Que é isso, mulher? Tô aqui boquiaberta. Como é que tu conseguiu produzir isso em 2 semanas e meia? Foram 2 semanas e meia. Foi muito intenso, foi uma imersão. Nossa, Eu entrei imagina. dentro da história, de uma maneira que os personagens eles se tornaram concretos para mim, ao ponto de eles criarem vontade própria. Demais isso. É Eu demais, não, eu porque não, eu não mandava mais nos personagens. eles vão Teve um ponto da crescendo, história, né? eles, Numa eles cresceram. proporção. A proporção foi essa. Eles cresceram de uma proporção que, de um terço, eu escrevi um terço do livro. Os outros 2 terços se escreveu sozinho. Menina, Foi muito intenso. gente.
Imagino, imagino. E isso acontece de fato. Tem até autores que reclamam, falam, né? Conversam com os seus personagens e falam assim: não, mas não é para você crescer tanto assim. Como assim? E esses personagens, como eles criam vida, eles querem até Mandar, né, escolher como vai ser o gente? final, o andamento das Eu coisas. estruturei um final para o livro. Não foi o final que quando estruturei, eu pensei num final para o livro. O final que eu já tinha escolhido para o livro, lá antes, na estruturação do romance, não Aham. foi o final que foi, de fato. Olha Por aí. quê? Porque o livro ganhou vida. Menina, que O livro demais, que ganhou demais. Eu já vida. estou aqui Pois. ansiosíssima para saber sobre todo esse contexto. E aí, estou sabendo, enfim, o título que você deu, né, O Túmulo de uma Desconhecida. Apesar do título ser que eu já achei assim, o túmulo de uma desconhecida, eu fiquei pensando um milhão de coisas. Eu fiquei pensando, gente, será que é um terror? O que que vem por aí? Será Sim, as que é pessoas bastante perguntam isso. fantasia? O que Parece terror. vem por aí? Que é romance? Dá uma palhinha pra gente desse enredo. Então, o túmulo da desconhecida, na verdade, é a história da Luísa. A Luísa é uma jornalista e historiadora que vai para uma cidade do interior de Minas, se desfazer de um imóvel que ela herdou de um parente que ela nem sabia que tinha, de uma parte de uma família que ela nem sabia que tinha até então. Certo. E ela fica presa nessa cidade pela pandemia. E aí ela se envolve, contra a vontade dela, ela acaba tendo que ficar na cidade, porque ela tinha outros planos, e ela se envolve pela cultura local de várias maneiras, ela até se apaixona, e Olha! é, é um tórrido romance. Porque eu tinha que apimentar um pouco. Sim. Ela se envolve pela cultura local e é quando ela descobre ela descobre as características da cidade. Ela se apaixona pela cultura local, vai ficar sabendo da história do túmulo e não vai resistir, enquanto jornalista e historiadora, ela não vai resistir em investigar. Demais. Entendeu? Ela vai querer saber quem é que está no túmulo. Sim. Essa é a premissa do livro. Então a Mas história ela vai girar em. também vai descobrir que muito do que está por trás da história do túmulo tem a ver com a história da família dela. Essa família que ela nem sabia que existia. Minha gente, minha gente. Então, acaba sendo quase que um romance investigativo, se assim a gente puder Sim, determinar, né? Um sim, um romance romance investigativo. investigativo. Sim, um romance investigativo. Perfeito. Passo a bola para Natasha. Vamos lá, Natasha. Vamos lá. Eu queria voltar na capa para que a gente mostrasse de novo, né? E para que a Janete contasse para a gente a história dessa capa, porque ela tem alguns elementos. Esses elementos estão dentro do texto? Seria isso? Sim, esses elementos estão dentro do texto e também estão por trás da história oral que conta aqui no município, Que sobre o bacana. túmulo da desconhecida. Quem ler o livro vai entender cada elemento que está nessa capa. Por quê? Porque o ilustrador foi o André de Rezende, que é o meu tatuador. Ele me deu essa capa de presente. Demais. Ele soube, como ninguém, retratar a história assim, de uma forma magistral. Tanto que quando eu disse a ele, perguntei a ele se ele ilustraria a capa para mim, ele me perguntou: eu posso ler o livro primeiro? Eu, Olha, claro, óbvio, óbvio que você pode. Aí ele leu o livro primeiro. Quando ele leu o livro, ele falou: já sei o que eu vou fazer para a capa. E fez a capa. E aí resultou nisso. Eu me lembro que foi muito curioso, Natasha,
É, porque o seguinte, eu nunca tive uma arte reagindo à minha arte. E essa capa Gente. é uma arte reagindo à minha arte. Então eu fiquei um pouco chocada com isso, sabe? Eu me lembro de ficar um pouco chocada com isso e, num primeiro momento, não consegui dizer nem se gostei ou se não gostei. Tamanha foi a surpresa, Tamanha né? foi a surpresa, o choque. Por quê? Porque eu amei a capa. Hoje em dia eu olho essa capa e eu falo, nossa, eu amo essa capa. Essa capa é exatamente o que está dentro do livro. Quando se lê o livro, você percebe que todos os elementos que estão na capa estão na história. É perfeito. Mas antes, na minha primeira olhada, eu fiquei 2 dias olhando a capa e tentando absorver o choque que ela tinha me causado. mas é porque você Até tinha outra ideia em mente Não, ou não? eu não Não tinha tinha ideia ideia nenhuma. Só alguma. tava... Eu não tinha ideia alguma. Eu só nunca tinha visto uma arte de alguém reagindo à minha arte, Entendi, sabe? Era entendi. uma arte reagindo à minha. E te isso para entendo mim foi muito perfeitamente. forte. Isso para mim É foi muito porque forte. daqui E a arte para dele, frente. Sim, continue, continue. a arte dele é poderosíssima, porque ele é um artista de primeira linha. Os Com desenhos dele certeza. são muito poderosos. E Menina, isso que você falou, Janete, em relação a como as pessoas vão reagir, a gente sempre vai ter essa surpresa, porque cada um vai entender a mensagem de uma forma. Vai Sim, depender de como ela está preparada para receber essa informação, né? Então, às vezes, a gente acha que vai ser de um jeito e, de repente, a devolutiva é de outra, né? é um fato. Exato. E não é que eu não estivesse preparada, é porque realmente eu nunca tinha tido alguém reagindo à minha arte dessa maneira, sim, com arte. sim. Te entendo completamente. E assim, até valorizo muitíssimo o trabalho de um ilustrador e principalmente de tatuador, eu acredito, porque muitos fazem de uma forma, fazem tatuagem de uma forma autoral, que a gente só dá uma Sim, ele ideia é e eles fazem uma leitura da gente impressionante. Eu só tenho 13 tatuagens, é coisa pouca, só 13, mas assim, só 13. Eu tenho eu 7. visualizo, eu visualizo muito isso, Eu sabe? ia perguntar quantos você tinha, Janete. Eu tenho 7, mas eu já sei quais são as próximas 5 que eu vou fazer. Olha aí, olha aí. A gente sempre pensa, né? Na próxima e tudo mais, quando a gente tá fazendo aquela. Mas, Janete do céu, eu fiquei assim, porque eu imagino, é como se fosse uma leitura daquilo que saiu mesmo do seu íntimo, né? É Sim, uma leitura de fato daquilo que saiu do seu íntimo. Porque quando a gente escreve uma história, pelo que eu vejo, apesar de você trabalhar e ter no seu trabalho o pontapé inicial para criar essa história, ela foi uma ficção. Então, essa história, ela cresceu também dentro de você. As personagens cresceram dentro de você, tudo isso ganhou vida dentro de você. Então, ver um artista também interpretando aquilo que só existia dentro da sua cabeça, verdade. mulher de Deus, eu fico Isso aqui foi muito imaginando a forte. reação. Foi muito forte. A minha Sim, reação foi a isso. Então eu pensei, poxa vida, ele também pensou os personagens. Ele também sentiu os personagens. E eu preciso agora é, encarar como é que ele sentiu esses personagens. Como ele pensou esses personagens. Que é uma forma diversa da minha. perfeito, perfeito. É demais, é demais. Eu costumo brincar que quando a gente escreve, a gente coloca a nossa cabeça a prêmio. Porque a gente Coloca. nunca sabe, a gente garante aquilo que a gente escreveu, mas a gente nunca sabe como é que vai chegar para alguém. E às Nunca vezes sabe. alguém tem uma percepção assim que você jamais tinha planejado. Eu fico impressionada com isso. Eu tenho tido ótimos feedbacks do livro. Sim, Isso tem me feito muito bem.
Entrou alguém que chama JC Gervásio. Tem um personagem no livro que se chama Gervásio. Gente. Será coincidência? Será? Olha, é um universo. É o universo. Tem um personagem no livro que se chama Gervásio. Olha isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a Luísa, a minha personagem, eu não sei qual dessas grandes escritoras que disse que um pouco dos nossos personagens tem que assim, é impossível não ter um pouco da gente nos nossos personagens, né? Uhum. E a Luísa tem muito de mim, tanto do que eu sou, quanto do que eu gostaria de ser, quanto do que eu ainda vou ser. Clarice Lispector. E Eu sou é, clariciana. é muito clariciano isso. Foi a Clarice que disse, não foi? Sim. Isso é a Clarice. Então, e ela tem muito de mim. Então, ele estava reagindo a mim, de certa forma, sabe? Sim. Ele estava reagindo a mim. Então, foi muito, muito forte. Muito forte. Nossa, é bem isso. Tem gente que fala, mas nem todo poeta, ou nem todo romancista, enfim, Mas quase escreve todo. sobre si. Mas eu vejo que é impossível, impossível não ter Não ter algum uma nevinha. traço pessoal de quem escreveu em algum dos personagens. Impossível. Sempre. Nem sempre um poeta, mas sempre um poeta. Exato. Exatamente. Perfeito, perfeito. Natasha. Janete, você estruturou a sua obra em capítulos? Sim, estruturei em capítulos. Eu coloquei o Não. prefácio, Uhum. aí tem o capítulo e os capítulos e o epílogo no final. Eu adoro epílogo, viu? O meu epílogo é só para poder, assim, dar um gancho, porque talvez eu cisme de fazer uma trilogia, porque existe espaço para isso. Olha aí, olha aí. Maravilha. Eu acho sempre Existe. que 3 livros é bacana, porque dá tempo da gente correr com a história, né? Às vezes um único livro, dependendo da história, fica faltando alguma coisa. Mas tem livros Eu que são tenho, muito bons, é, né? sim, eu tenho dentro dessa história, eu tenho uma outra história para desenvolver, entendeu? Olha só. Eu posso Uhum. desenvolver no segundo livro. Eu Você não já sei se está eu vou fazer maquinando. isso. Eu não sei se eu vou fazer isso, mas eu Você tem que tenho. sentir, sinta, né? Você tem que Sim, sentir. É eu só tenho que você que vai sentir. poder, Ai, mas tem ter tanta essa gente me resposta. pedindo. Imagino, imagino. Perdão, Imagino gente. mesmo, Janete. Eu ficar tranquilo. Tem muita gente me pedindo. Janete, olha, eu imagino. Eu teria uma dificuldade extrema de produzir uma trilogia. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, para mim, eu gosto da finitude. Eu gosto de ter o domínio do fim das coisas. Se eu tiver Mas, que deixar um negócio para continuar, igual série, eu fico presa. Depois, quando acaba, eu fico assim, meu Deus, o que vai ser agora? Sabe? Então, eu então, tenho o que medo de está enlouquecer numa acontecendo? trilogia. O que está acontecendo? Quando eu estava fermentando a obra, eu pensava que ela ia dar um livrão, Aham. porque eram muitas ideias, eu tinha pensado em mais núcleos de personagens, mas aí, como eu disse, a obra criou vontade própria. E Sim. aí ela acabou andando sozinha, de verdade mesmo, não é exagero de minha parte. Menina, eu E aí imagino. ela ficou com 185 páginas, Um bom que é número um livro de romance. relativamente pequeno. É um bom número. É, tipo, é um bom número, mas é relativamente pequeno perto do que eu achava que fosse ser. Certo. Uhum. Eu achava que fosse ficar maior. E aí, muitas pessoas, os meus leitores, estão reclamando que tá curto. Não acredito, tá curto. Eles estão reclamando da seguinte maneira: ah, não, quando eu tô chegando no último capítulo, a minha vida começa a se acabar.
Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Eu começo a sentir a finitude da vida. Eu já ouvi um drama dessa maneira. Gente. Dessa maneira. Eu tô no final do capítulo, eu começo a ficar assim, desesperada. Por quê? Porque tá acabando e eu não quero que acabe. O livro é muito curto, você precisa escrever outro. Menina, que Dessa coisa. maneira. Por causa dos ótimos feedbacks que eu tenho Isso recebido, é muito talvez bom. eu sinta, sim, é muito bom. Eu não tô reclamando, gente. Deus, não tô reclamando. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor, não tô reclamando. Mas por causa desses ótimos feedbacks, talvez eu sinta de escrever a trilogia Uhum. ou de escrever um segundo livro para poder desenvolver essa outra história que tem dentro desse livro que eu posso desenvolver. Perfeito. O tipo de narrador que você escolheu, Janete, você É o consegue observador. determinar? Observador. Perfeito, Sim. perfeito. Maravilha. Eu tô curiosíssima e eu quero saber de ti o seguinte: como foi criar a profundidade da Luísa? Como foi trabalhar a profundidade da personagem? A Luísa, ela não foi difícil, porque, como eu disse, ela tem muito de mim. Certo. Então, é, ela é uma quarentona descolada. Como posso dizer? Ela é uma quarentona descolada que passou muito tempo envolvida em bibliografias mil, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, e resolveu finalmente viajar pelo Brasil num ano sabático, sabe? Sim. E aí, criar a profundidade dela, eu acho que foi natural, porque ela chega numa cidadezinha pequena, com a visão limitada dessa dessa Certo. cultura local, porque ela sempre esteve numa cultura de metrópole. Sim. Perfeito. Ela sente esse E impacto aí. ela sente esse impacto e sente na pele, ao ponto de ser até grossa com as pessoas, porque ela não estava acostumada com a coisa de. com a, com a, com a, O com a ritmo, né? aproximação. Eu não sei como que é a cidade, eu não sei onde vocês moram, mas cidade pequena, eu moro numa cidade de 12 mil habitantes, todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se fala. Costuma ser assim, né? É, Nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Natasha não é daqui exatamente, né? Mas ela está aqui já. Então já considera uma campograndense que ela já está há muitos anos aqui. Mas aqui em Campo Grande, a cultura ela é um pouco diferente. Aqui é capital e o pessoal é bem fechado. Quem é campograndense mesmo, quem nasceu aqui, não, costuma desejar muita privacidade. Minas Então, Gerais é tudo, mineiro é escancarado. menina, Mineiro é escancarado. Mineiro é assim, ó, é um povo ordeiro, mas é uhum, escancarado, é enxerido. A gente pergunta mesmo, a gente quer saber mesmo, a gente é do tipo que fala com estranho na rua e, olha, e é intrometido mesmo. A que gente é delícia. Então ela sofreu esse Ela baita sofreu esse choque aí, né? impacto, porque ela vem de uma cidade onde os condôminos mal se cumprimentam Uhum. Nossa. para um lugar onde todo mundo na rua olha para ela e só falta perguntar a cor da calcinha. Guardadas as proporcionalidades, claro. Sim. Menina que ó, tem gente que é mineira aqui, a Meg Flores Poesia tá aqui Vi, falando, ó. Eu sou Meg, mineira, uai. nós não somos assim, mineiras? Nós não somos assim, mineiras? Menina. Olha, só hoje eu fiquei no vácuo hoje de manhã, porque eu sou daquela que puxa a conversa. Apesar de ser campograndense, eu sou daquela que puxa a conversa na fila do pão. Só hoje eu fiquei no vácuo 2 vezes dando bom dia. Que a pessoa, eu dei bom Faço dia, a amizade pessoa de me olhou na infância cara na de fila do paisagem. banco. Eu faço amizade de infância na fila do banco. Menina do céu.
Aqui o povo é esquisito. Nossa, você aqui ia sofrer um pouquinho. Ou Não ia ia encontrar nada, adeptos. eu Ou não ia ia nada. encontrar Eu, adeptos. eu tenho uma boa. Eu tenho uma diferença com a Luísa. A Luísa é desconfiada. Eu não sou desconfiada. Ah, Aí o que acontece? Eu tenho uma boa leitura corporal, de linguagem perfeito. não verbal. Sim. Então eu sei aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Ah, isso é muito Olha importante, aí. né? Isso é. Isso é importante. Mas, Então, menina, eu sei que eu passei hoje já dois vácuos, só dando bom dia, a pessoa me olhar com cara de paisagem, nem olhou pra minha cara, assim, sabe? Só. eu Aqui falo, na é faculdade eu falo, se a pessoa responder bem, se não responder, amém. isso, a gente segue a vida, né? Eu faço a minha parte. Isso aí, Eu isso só posso aí. fazer a minha parte. Então, Luiz é desconfiada. Luísa é desconfiada de todo Hum, mundo. conheço gente assim. Desconfiadíssima. Luísa poderia até ser mineira, porque dizem que mineiros são desconfiados. Eu não acho que sejam tanto. Acho que a gente Certo, é esperto. certo, certo. Mineiro é mais observador, né? Eu acredito. Sim, Tem, sim, muito. tem muito dessa que fala, ai, come quieto. Aí, talvez seja porque ele seja mais observador A gente ali, presta né? bastante atenção. É difícil passar a Exato. perna na gente. É, menina. Olha, Campo Grandense é bem desconfiado também. Aqui o pessoal é muito, mas é exageradamente desconfiado, entendeu? Exageradamente. Você Aqui eu falou que vocês sempre são mais fechados, né? Nossa, o povo é demais aqui, menina. Demais de fechado. É, Demais, a demais, demais. Stephanie é fora da curva. Gente, eu sou fora da caixa, uai. Não tenho culpa. Não tenho culpa. Mas a Stephanie tem Aconteceu. pinta de ser fora da curva. Eu Tem, tenho, né? tem. Tenho Mas super. deixa eu perguntar aqui para a Janete. Dentro de todo esse processo, Janete, de pensar na história, de começar a escrever, de decidir publicar, né, de ir afinando esse texto, de ver esse trabalho sendo realizado, qual foi o maior desafio durante todo esse processo de construção? O maior desafio de verdade foi escrever um texto longo, porque eu sou cronista e contista já há algum tempo. Eu já estou habituada a textos curtos há mais tempo. Uhum, Então, me coloca para escrever uma crônica que eu me viro muito bem e eu faço de olho fechado com o pé nas costas. Agora, um texto longo eu nunca tinha escrito. Um texto longo eu nunca tinha escrito. Foi a primeira vez que eu me habilitei a escrever um romance e falar, não, vou escrever um romance, vai ser um texto longo em que eu vou precisar amarrar histórias, núcleos uhum. de personagens. E aí esse foi meu maior desafio, escrever diálogos. Os diálogos, né? Isso foi meu maior desafio. E, e tem sido bem elogiados, o que me deixa feliz, porque venci esse desafio. Venci esse Ah, que desafio. bom. Para Que mim. bom, isso é Porque muito bacana. crônica eu estou acostumada já, contos também, poesia até já me arrisquei na poesia, mas romance longo, texto longo eu Os nunca tinha diálogos são escrito. muito menores dentro de um conto ou de uma crônica, né? Os diálogos Sim, eles são sim, mais sintetizados, se assim a gente puder sim, mais dizer. concisos, né? Eles são mais direto ao ponto. Isso, tem muita gente que tem dificuldade. Não é só você, Janete. Tem muita gente mesmo com dificuldade de criar diálogos. E hoje em dia, né, os leitores pedem muito, né? Pedem demais essa questão. Tem que ter diálogo, tem que ter diálogo. Então, eu também sou uma que eu tenho que ficar me cobrando, porque senão eu vou ficar muito tempo ali, né, falando, né, no caso, usando terceira pessoa, às vezes falando sobre a narrativa em si e acabo, às vezes, pecando a mão em relação aos diálogos. Então, vejo que isso é um desafio para muita gente. Já Natasha, como você pode ver, e o pouco que você pode conhecê-la aqui do Prosa Verso e Vinho, a Natasha é uma pessoa tímida, né? Ela não é de falar muito. Mas ou pessoa que Sério? gosta de um texto Não, longo.
Janete, Natasha adora um texto longo. Ela tem dificuldade de escrever um texto curto. Natasha vai que vai. Vai que vai, embala e Mas vai embora. ela tem uma coisa de ser mais disciplinada, né? Ela é extremamente. É, eu, Extremamente. eu tenho isso aqui. Eu acho que, assim, eu acho que é porque foi muito intenso essa vivência do livro para mim, entendeu? Foi muito Sim. vivencial. Esse livro para mim foi vivencial. Tanto que eu escrevi ele, eu o escrevi em 2 semanas e meia. E eu tinha os meus leitores beta, coitados. Nossa, gente, coitados. Eu terminava o capítulo, mandava, terminava o capítulo, mandava, terminava o capítulo, mandava. E queria que eles lessem na mesma velocidade que eu escrevia. Mas ninguém estava à toa, eu estava de licença. Ninguém estava Então, à toa. realmente ele Sou entendia um eu. pouquinho. Mas só que ao mesmo tempo que eles não estavam à toa e não tinham tempo, eles também queriam ler. Então eles ficavam me cobrando. Sim. Eles queriam saber o que, que ia acontecer. Se eu demorava um pouquinho mais, eles também pediam o capítulo. Ah, você mandou bem picadinho para eles, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Eu não mandei de uma vez. Eu mandei à medida que eu ia escrevendo. Eu sou essa pessoa, viu, Janete? Eu gosto de mandar tudo no picadinho também. Que é- eu sou daquela que eu preciso desse feedback para poder dar aquela continuada. Eu preciso daquele, né, Foi dessa interessante visualização. mandar picadinho, Natasha, porque eu pude medir É, o interesse deles. exato. Aí eles Eu ficavam pude Entendi. medir. pedindo. Você fala, como que eu vou parar esse negócio? Não tem como. Agora vai. Se estava interessante, nossa, tá passando um caminhão. Tá tranquilo, Ai, Tá tudo tá certo. tranquilo. Gente, barulhento pra caramba. tá tudo Janete, certo. você tem bem claro quem são os seus leitores? Você já Tem, consegue bem ter claro. essa característica? É homem, é mulher, faixa etária? Jovens adultos, mas assim, é, a bem da verdade, tá tão misturado, tá tão misturado no momento, porque eu tenho recebido feedbacks de tantas faixas etárias, mas tanto homens quanto mulheres, mas Hum, jovens adultos, entendi. entre 25 e 45. Viu, Entendi. Natasha? Nós ainda somos jovens adultas. Ai, São Estamos na adorei, jovens adorei. faixa. adultos. Estamos na faixa. Jovens adultos. Isso aí. Eu sou jovem adulta. Você acha que eu não Isso vou me mesmo. colocar a minha faixa etária como jovem adulta? Claro, amiga. Lógico, lógico, lógico. Isso Óbvio aí. que eu vou colocar. Isso aí. Arrasou, arrasou. Então, Obviamente. o que mais te desafiou foi a questão de diálogo mesmo. Foi. Você foi isso só que te deixou insegura. E como você começou a escrever, já começou a mandar para os seus betas, e a devolutiva dele já foi muito positiva e pedindo, né? Você já percebeu que teve um envolvimento, aquilo foi sendo seu combustível também. Sim, sim. Foi uma coisa que me incentivou no sentido de, poxa vida, não é uma história rasa, não está raso, não está bobinho, Sim, está funcionando, está instigante, está intrigando, então tá funcionando. Eu estou conseguindo prendê-los com a minha escrita. É isso que eu quero. certo. Agora eu fiquei curiosa que você falou que você estava de licença, e aí você Sim. teve aquilo de uma forma tão intensa que você fez em 2 semanas e meia. Mas como é que era isso? Você tinha horário? Você tem alguma coisa que você, sei lá, eu tenho. Gosto de ter um momento específico Não, para não, isso? não tive Nada. nada específico, nada específico. Mandou ver. Foi, mandei ver. Foi, eu estava acordada, eu estava escrevendo. Você já ouviu vozes na sua cabeça? Olha eu aqui.
Será que eu minha sou psicóloga está medicada. presente? Jaqueline está presente. Menina, porque é sério. Quando tá escrevendo, que a gente pega e vai dormir, aí parece que fica assim falando, não, porque você tem que colocar isso, tem que colocar Sabe a aquilo. parte, sabe a parte que eu me refiro que os meus personagens criaram vida própria? Sim. Em certos momentos, quando eu parava de escrever e eles e eu dava um tempo, era como se eles estivessem de pé na minha frente, com a mãozinha na cintura, meio que batendo palma e falando: anda, minha querida, a gente quer viver, vamos embora, vamos embora. Demais. É bem essa sensação, que coisa de doido, né? É, A gente falando assim, o povo acha como, né? Fala, escreve, experimenta escrever que você vai ver. parece maluquice, mas era aquela coisa: escreve logo, não quero, eu quero viver. E É como era isso. através de mim, eu tinha que escrever. Tanto que foi dessa maneira, quase uma imersão mesmo. Eu, foi, eu, com o perdão da palavra, eu quase que vomitei esse livro. Eu até levo pelo processo assim, de gestação e tem um momento que a gente tem que parir, sabe? Pari, usando uma Bem isso. palavra melhor, eu pari esse livro. Parir, né? Eu Em também tempo penso assim. recorde. Chega a Jane- hora que o trem tem que sair. Diga, Natasha, desculpe. Janete, você consegue ler um trecho para a gente fazer um pouquinho dessa degustação? Consigo ler Diga a introdução. gosto. Consigo Vamos ler lá. a introdução. Eu Bora. não tô com a voz tão boa, porque eu tô tossindo muito, mas eu vou ler um pouquinho. Vamos ver se eu consigo, né? Nunca estive num lugar tão lindo. Era o que ela pensava enquanto dirigia por aquela estradinha do interior de Minas. Fazia frio, apesar do céu azul sem uma nuvem sequer e do sol estar a pino lá fora. O aquecedor, que a mantinha quentinha dentro do carro, quase fazia duvidar que a temperatura estivesse abaixo dos 15 graus. Estava acostumada aos tempos frios de São Paulo, e na grande metrópole, o ir e vir dos carros, juntado à poluição e ao barulho, podia fazer a temperatura ser maior. Mas ali, cercada por serras diversas e sem os adendos da cidade grande, o frio era outro. Era frio mesmo, frio molhado, de ar puro. Parecia maior, era maior. Animada pela fascinação que sempre se apossava dela quando viajava para conhecer um lugar novo, sua mente viajou no desenrolar dos fatos que acabaram levando-a àquele lugar. Era o seu ano sabático. Depois de tanta dedicação para finalmente terminar o doutorado, Luísa decidiu que faria o que nunca teve tempo nem recursos para fazer antes: viajar. A jornalista, que sempre morou dentro dela e levou-a à faculdade de comunicação, cogitou entregar-se ao clichê de partir para a Europa e realizar o sonho de conhecer o velho mundo. A historiadora, entretanto, apaixonada pela história do Brasil, não resistiu e traçou uma meta ambiciosa de conhecer o máximo que conseguisse dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Não tinha a intenção de começar por Minas. Estava, na verdade, em viagens pelos lados do sul, mas aquela correspondência obrigou-a a mudar seus planos, e ali estava, maravilhada com uma paisagem quase paradisíaca. 1000 vezes melhor que a Europa, ela pensou consigo, enquanto criava coragem para abrir mão do aquecedor, parar o carro, sair e trazer para dentro do corpo aquele ar que, apesar de gelado, devia ser o mais puro que já experimentara. De pé, ali naquela estrada secundária, ela enxergou lá longe a silhueta da cidadezinha, um amontoado de casas incrustado no alto de uma serra. Parecia simpática e tinha um quê de bucólico e familiar. Gente de cidade grande fica mesmo assim besta nesses lugares. Ela riu consigo ao pensar que ali era isso que era, uma nativa da cosmopolita capital paulista, paulistana até a última fibra de seu ser, prestes a entrar na atmosfera de um lugar onde sempre dizem que o tempo parou, ou que parece esquecido por Deus. E ela vinha de onde nada nem ninguém parava, nunca. Coisa que gente da cidade pequena só via em novela mesmo.
Olha, Gente, amei esse começo, viu? Porque eu conheço o interior de Minas, assim, um cantinho, né? E quando você já falou das serras, e tem serras aí nesse interior de Minas, eu já visualizei a paisagem aqui, viu? tem mesmo. Eu gostei das suas descrições, porque elas não são tão detalhistas, elas são na medida, elas são cirúrgicas e já conseguem transportar a gente. Então não é aquela descrição que muitas vezes tem gente que vai fazer uma descrição e passa, sei lá, uma página ou duas só descrevendo as coisas, né? E você É ali uma fez coisa meio uma. Gabriel Garcia Marques. E aí você fez Ele essa. passa 5 É, páginas descrevendo uma sala. exato. E você fez essa descrição mais de uma forma mais enxuta e que não por isso você não conseguiu fazer com que a gente não foi uma coisa que você, eu não consegui trazer os leitores. Eu me senti dentro da história, eu consegui sentir os ares da umidade, o frescor local. E o mais bacana é que na tua introdução você já faz um convite ao leitor de que vem muitas mudanças por aí. É uma personagem, a Luísa, que ela está aberta a mudanças. E eu acho que, Sim, para toda empolgação de leitor, uma das coisas mais bacanas que a gente busca enquanto leitor é esse aspecto. O aspecto daquele tipo de personagem que ele não é linear, ele é um personagem que ele vai trazer para gente perspectivas de crescimento, de mudança, de metamorfose. Então você já logo nessas primeiras linhas você aguça a gente com esse convite. E tem gente aqui falando, olha só. Pera lá. O Marcos, ó, Valtieres Rodrigues. Acho que é isso. Ele tá aqui dizendo que você é uma Fernanda Pessoa com seus heterônimos todos. que E legal. aí, demais, né? E aí o Marcos, do Toca do Aventureiro, diz que acha incrível a forma com que os autores explicam a gênese dos seus personagens. A Tânia Mara de Mato Grosso está dizendo aqui, ela escreve com sentimento e tem muito argumento. Bravo! A Simone está aqui falando para ti. Em algum momento, você precisou voltar a algum capítulo anterior para fazer modificações? Como você fazia com os. Acho que são os trechos, né? Os pedaços, as partes que você enviava. Você modificava também? Eu acho que é isso que ela quer dizer. Então, você O mandava esses livro pedacinhos saiu, para o Beta. o livro saiu de uma vez. Uhum. É, as modificações que eu precisei fazer foram depois menos de argumento, de coisa mais de digitação, coisas do tipo mesmo, entendeu? Mas o livro mesmo foi meio mágico, para falar. Deu uma gravada? Deu uma travadinha. Vamos aguardar. Vamos. Tomara a Deus que não seja bendito caminhão, né? Porque caminhão tem dessas, às vezes leva fio. Ai, Jesus! Vamos lá. Vamos aguardar. Eu queria perguntar para ela quantos personagens ela traz, se ela tem esse número em mente, né? Vamos aguardar um pouquinho. Verdade. Ela vai voltar. Vamos lá. Vai sim. Ah, ela já Exato. voltou. Já lá. voltou? Voltou. Maravilha. Acabei de aceitar. Aguardando. Oi, Janete, deu uma travada. Fiquei até assustada. Pensei, será que foi o caminhão que carregou o fio da internet? Não, acho que foi uma travada no celular que eu não estava mexendo nele, acho que ele travou. Sim. Continua. Então,
Por incrível que pareça, as alterações que eu tinha que fazer eram erros de digitação. É, eu não recebia os retornos dos betas. Não tinha. Não tinha que fazer alterações, não. Não Era tive que só isso fazer de alterações, não. Era só bora, isso. Era continua, um erro escreve de mais. digitação. Era mais continua, escreve mais. E só isso, entendeu? Não tive que fazer alterações, não. Certo. Você teve betas muito bonzinhos também, né? Vou te Eu tive contar. betas muito bonzinhos. Tive betas muito bonzinhos. Mas assim, eu pedi que eles todos fossem muito Honestos contigo. honestos comigo e eles foram. Então, minto, vou voltar, vou reformular, porque eu me lembrei agora de uma alteração que eu tive que fazer. Então, eu fiz alterações sim. E aí, mas eu não tinha que necessariamente retornar para eles, porque Ah, eram sim. coisas muito pontuais. Uhum. Então, tipo assim, muito pontuais mesmo. Por exemplo, nesse momento aqui, tal personagem, você está introduzindo ele pela primeira vez, mas isso não ficou muito claro. Perfeito. Dê uma olhada só em como é que você está introduzindo pela primeira vez. Uhum. Uhum. Entendeu? Isso Uma aí. coisa assim que ficou. Só eram coisas muito pontuais. Sim, Não eram grandes alterações. Já que Entendeu? você perfeito. falou em personagens, você tem ideia aí de quantos personagens você traz para sua obra? Eu posso contar, peraí. Não são muitos, não. Tem. Peraí, calma. Fica tranquilo. Isa, Kate, Luana. Cerca de 10 personagens. Entendi que você Perfeito, vem perfeito. Uma trazendo grande então. família aí. Tem ideia de núcleos? Quantos? São, acho que quatro núcleos, porque. Quatro? Quatro ou cinco núcleos? Não, cinco núcleos. Porque tem o núcleo da. Ai, não posso, que eu não posso dar spoiler. Qualquer spoiler que eu der, perde a graça o livro. Qualquer um que eu der, perde a graça, porque o livro tem um plot twist muito grande. Eita, Lele. Entendi. Ele Tá, tem mas um tem mais ou plot menos muito grande. uns quatro núcleos, Uns né? quatro, pelo menos uns quatro núcleos. É porque ele tem um plot twist muito grande. Já tô interessadérrima nesse plot. É porque, assim, o livro se chama O Túmulo da Desconhecida. Sim, Não espere ler sobre o túmulo da desconhecida. Claro, vai se falar sobre o túmulo da desconhecida, mas o livro é sobre a Luísa. Ela perfeito. que está buscando, né, as É informações ela que e está vai buscando encontrar as muitas informações. respostas. E ela vai Hum, encontrar respostas, muitas respostas. Algumas envolvem o túmulo, entendi. mas Perfeito. algumas também envolvem a família dela. Ó, Lucas, Ele o já leu Lucas, o livro. Lucas em Lara tá aqui falando: melhor plot twist da face da Terra. Ele já leu esse livro 6 vezes. Nossa, Menino! E ele foi teu beta, né? Ele foi meu beta. Ele foi Então meu agora eu vou beta. ter que reformular a minha fala, senhor Lucas. Lucas em Lara. Vou ter que reformular a minha fala. Não é que você foi, então, um beta bonzinho. É que a escritora teve uma maestria, então, incrível. Uma baita maestria aí nessa escrita para criar esse plot e tudo mais. Que aí vocês ficaram até assim, sem fala, né? Esquece, gente. O que eu tenho para dizer? Mulher, escreve, termina esse trem, que a gente quer saber mais. Foi Não, isso, mais ou menos, seu Lu? ele leu beta e depois ele leu 5 vezes depois de publicado já. Eita, Lele! Desse Gente, jeito. gente. olha Ele que leu quase bacana. mais que a própria autora.
Ele leu mais do que eu. Que eu, depois de publicado, li uma vez para poder procurar defeito, né? Claro. Uhum. Uhum. Que a gente faz isso, não faz, Natasha? Faz. A E gente vem chega. catando, né? A gente faz isso, Natasha. Vem catando defeito, com marca-texto na mão. Defeito Mas aqui, é essa a defeito aqui, ideia. defeito aqui. Essa é a ideia, por isso que tem a chance até de sempre, né, para qualquer autor de ter mais uma edição, né? O bacana é isso, que a gente, Deixar né, autores são pensar uma livres. Mas eu me deixa... perdoei, porque em 185 páginas, eu que fiz a revisão. Uhum. Eu não paguei uma revisão, Caraca. porque eu não tinha recurso para isso. Certo, certo. Aí eu fiz a revisão. Eu Uhum. encarei isso, bati no peito, matei no peito e falei: não, quem vai fazer essa revisão sou eu. Uhum. Perfeito. Aí eu só encontrei 5 erros em 185 páginas. Olha, então tua escrita é muito boa, mulher. Que é isso? Rapaz. Aí mas eu já me perdoei por eles. Perfeito, Sim. perfeito. É de muita coragem, viu? Falo Deixa sério. Janete, nas fotos que você tirou do seu lançamento, você está no meio de 2 pilhas de livros. Sim. Eles ficaram com você. Como que você agora está fazendo essa venda, essa divulgação? Eu tenho livros comigo que eu estou vendendo. Uhum. E também estou vendendo nas plataformas digitais. Tem livro na Amazon, tem livro na Shoptime, no Magazine Luiza, nas Americanas, ai meu Deus, na Barnes Noble, na Kobo. Eu tô em quase todas as plataformas digitais. Uhum. Perfeito. Bom, E que sabe, bom. ó, mas peraí, eu vou levantar uma bandeira aqui que eu sempre levanto. Quando tem autor vendendo próprio livro, gente, compra do autor. Compra do Comprem autor. do Compra do autor. autor. Sem falar que Compra do você ainda autor. pode receber a obra na tua casa com a Com dedicatória a do dedicatória autor. Vocês do estão autor. imaginando? Essa mulher, né, vai ser um best-seller. Depois, só você vai ter esse autógrafo, meu filho. Então, você pensa Verdade. só. Não é qualquer um que tem, não, que tem essa chance de ter o autógrafo do escritor. Eu amo isso, sabe? De verdade. Eu amo isso, de comprar direto do escritor. Até porque a gente sabe o outro lado da moeda, né, Janete? Nós sabemos Verdade. muito bem o outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda, que fique muito claro, muitas vezes o mercado é bem desfavorável ao escritor. É um assunto delicado, Sempre mas é. eu sempre toco Sempre é. nele. Sempre toco nele. Então, quer Mesmo que valorizar você tenha um escritor? contrato, que o contrato seja Isso, favorável, não isso. interessa, não interessa. O lado mais fraco é sempre o nosso. Com certeza. Então, assim, gente, façam um bem para a cultura brasileira. Comprem de autores. Eu sei que nem todos os autores, tem autor que prefere terceirizar mesmo as suas vendas, né? Respeito aí o posicionamento de cada um. Mas se o autor está vendendo obra, compre do autor. Sempre antes, né, de você ir na Amazon da vida, ir em algum outro lugar, manda uma mensagem, manda um direct para o autor. Pergunta se ele está vendendo o livro dele. Porque, gente, é assim, de uma forma, quem não escreveu ainda, quem não se publicou, ou quem não teve o contato com quem faz isso, fique sabendo que o mercado muitas vezes é bastante cruel com quem escreve. Então, comprem dos autores, valorizem os autores, né? Nós, enquanto escritores brasileiros, precisamos disso, gente. Precisamos muito disso. Sem falar que o contato, né, com leitor e escritor, eu acho assim de um valor Além de imensurável. ter acesso direto, né, ao autor. Eu acho isso interessante também. Hoje está tudo tão prático, né? Muito prático. Exato. Eu já Mas, enviei Janete, alguns, tá tudo tão prático. sim. Mas, Janete, voltando à obra, nós estamos já no finalzinho também. O que você gostaria de falar que eventualmente ainda falta falar, que você gostaria, né, de deixar mais um pouquinho de explicação sobre a sua obra, sobre a mensagem, ou o que você espera que o seu leitor encontre? Olha, o meu leitor vai encontrar
uma mocinha empoderada, Já que não é gostei. uma mocinha comum. Ela é uma mocinha que, apesar de ter um relacionamento, ela não se prende a relacionamentos padrões. Então, não espere que ela seja aquela mocinha que, ao final, vai se casar e ter um relacionamento com um rótulo. Ela não precisa de um casamento para se validar enquanto personagem. Ela vai ter um relacionamento, sim, mas ela não vai precisar de um casamento para se validar enquanto personagem. Eu escrevi uma personagem assim porque eu sentia falta de uma personagem feminina assim na literatura. Esse livro é um sonho tão grande que eu ainda não acredito em muitos momentos. Eu olho para ele, eu olho para o livro e fico boba. E é isso. Foi um prazer. Eu estou muito feliz de ter falado com vocês. Já era fã antes. Sempre que eu posso, que meu trabalho me permite, eu estou por aqui. E foi um prazer falar com vocês. Agora eu preciso falar o seguinte. E como você disse que Luísa tem muitas características de você, né? Suas, perdão, muitas características suas, eu fico aqui, sabe, morrendo de vontade de falar mais com você. Então eu vou te procurar, dona. Eu já ia falar, dona Luísa. Tudo bem, pode me chamar de Luísa. Dona Luísa, eu vou te procurar. Também gosto desse tipo de pegada de trazer uma personagem feminina bastante real aí, né, nessa perspectiva. Já percebo essa questão da coragem e do empoderamento em você, escritora. Eu estava falando, aí a Natasha veio trazendo um outro assunto ali, mas não tem problema, isso aqui é assim mesmo, é a liberdade de fala, a gente não segue um cronograma específico, porque o gostoso é a espontaneidade, mas você foi uma mulher, assim, de muita coragem. Por que eu digo isso? Porque você pegou, bateu no peito, vem texto, que eu vou revisar você. Por que eu tô falando isso neste momento para você, senhorita Janete Helena? Porque tem muita gente que fica anos-luz querendo publicar seu livro e bota os empecilhos, né? Ai, agora eu não tenho condições para isso. Ai, agora não sei o quê. Ai, não sei o que vai, né? E vai, vai, vai. E você encarou. Você encarou. Você colocou a cara a tapa para isso. Então, de Morrendo verdade, de medo. eu imagino, mas a gente tem que ir com medo mesmo, não é? É. A gente tem que. Porque ter medo não é falta de coragem. Ter medo não é a falta de coragem. Então a gente pega na mão do medo e vai assim mesmo. Enfrenta. Enfrenta. Né? E eu acho que essa obra já tem um gostinho mais que especial. Já aí conhecendo você, sabendo que você enfrentou sozinha. Você falou, ó, não tem condições, mas vamos embora. Vamos assim mesmo. Tem gente que fica esperando o momento ideal das coisas e aí não consegue, né? Não consegue concretizar isso Chega, aí. senão não vai chegar nunca. Você me inspirou, você acredita, mulher? Essa tarde foi de uma grande inspiração para mim. Tô falando aqui a verdade, porque eu sou sincerinha. Eu falo o que eu sinto aí, falo o que eu tô sentindo nesse momento. Você me inspirou, porque eu sou uma dessas que em busca de uma suposta perfeição, e a gente sabe que a perfeição não existe, né? Que a gente sempre vai olhar muitas vezes o texto e vai querer enfiar alguma coisa diferente nele. Fico esperando as condições favoráveis para certas coisas, sabe? E você hoje me deu um tabefe na cara sem você mesmo saber, dizendo assim, mulher, você pode ser louca, você tem já um monte de voz na sua cabeça querendo ganhar vida. Então vai em frente com o que você tem, as ferramentas que você tem agora, nesse momento. Em frente. Era o Se que esse é dava seu para sonho. fazer. Eu estava tendo um pouco de ajuda. Eu estava tendo ajuda. E eu falei, não vou desistir agora. Não posso. É Perfeito. agora ou nunca. Me lembrou daquela música, eu não vim até aqui para desistir agora.
né? Entendo você É, se você quiser ir embora. De quem que é? Engenheiros? Engenheiro, É engenheiro. engenheiros? aí. Engenheiros, né? É isso aí, mulher. Você de verdade me inspirou muito na tarde de hoje. E com essa inspiração, eu quero que ela chegue para muitos e muitos escritores, né? Tanto homens quanto mulheres, mas eu acredito que principalmente aqueles escritores que ficam buscando a perfeição que não existe, né? A gente quer, claro, entregar tudo muito bem estruturado, queremos entregar o melhor sempre para o leitor, mas muitas vezes a gente precisa encarar certos monstros para que a coisa se realize, para que a coisa saia do papel, saia do nosso imaginário, para que o sonho de verdade que ele aconteça. Então, já ganhou uma admiradora aí e tô Obrigada. curiosíssima Duas, por essa leitura. duas. Olha lá, a Natasha falou que já ganhou ela também como admiradora. Tem uma Obrigada, pessoa que falou gente. aqui, deixa eu achar. Gente, muita gente falou aqui, ó. Tem um monte de gente que entrou por aqui. E aí, tem alguém que falou aqui, ó. O Valtieres Rodrigues, ele disse que a tua obra, ela carrega um quê de consciência psicossocial. Eu também senti isso. Eu também Ah, senti. Porque será? como você falou sobre as mudanças que essa mulher vem trazendo dentro dela, essa questão do empoderamento, eu acredito Ah, que sim. tenha sim. Sim, sim. Sim, ela tem essa pegada. Mas ela é sutil. Perfeito. Ou talvez É sutil. você não tenha feito esse tipo de leitura ainda. Do seu texto, É com esse porque eu acho olhar. que ela é sutil. É porque ela é sutil, sabe? Quando eu digo que eu sentia falta desse tipo de personagem feminina, é que eu sentia mesmo. Eu sempre pensava assim, mas por que que as meninas sempre têm que se casar no final dos livros para elas serem validadas enquanto personagens? Fato. Sempre tinha, sempre tem que se casar. Não, a minha não vai ter, não. Tanto é que quem ler vai ver que o relacionamento da Luísa não tem um rótulo. Ele existe Perfeito. sem rótulo. Perfeito. E ó, você já ganhou mais uma admiradora que está aqui dizendo. A Simone Lopes também falou. 3 admiradoras. E o Valtieri está aqui falando. Muito agraciado por vivenciar este maravilhoso momento nesta tarde. Sucesso a todas. Muito Nossa, obrigada. gratidão imensa. Ai, que pena que a gente vai ter que já partir para o final, mulher, que eu queria já falar um monte de coisa aqui. E a gente vai. Tem tanta coisa que a gente quer conversar. Mas, ó, temos duas perguntinhas que são praxe, assim, quando a gente faz entrevista, tá? Eu vou Tá. fazer a minha, Natasha faz a dela por fim, que a dela é mais complexa, a minha é mais simples. Né, Natasha? Vamos lá. É, Se você visse a Janete Helena hoje, mas a Janetezinha, a Janete criança, a mocinha Janete, o que você falaria para ela? Nossa, continua escrevendo, porque eu comecei com 9. Olha isso. Eu comecei a olha, escrever com 9. Então eu diria isso mesmo. Continue escrevendo que vai dar certo. é Perfeito, isso aí. perfeito. Natasha, é com você. Ok, Janete, vou abrir uma exceção aí, porque você falou algo no WhatsApp, eu fiquei na dúvida, mas enfim. Se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou café? Ai, café. Janete travou. Travou, travou. Vamos ver se ela volta. Voltar, tem que voltar. Mas gente, porque café, você tendo café, você vai ter o ano para fazer o resto. Você Para tem ter a prosa, energia, né? né? Para ter a prosa, para ter o verso e tudo mais. Tem que ter café. É isso aí. Eu acho que um dos combustíveis maiores aí dos escritores é o cafezinho. Não tem jeito, hein? Não tem jeito. Cadê Exato. Vamos deixar Janete? ela entrar Janete só para volta. ela Ela se fez convite despedir, aqui de então. novo. Legal.
Guardando. Tem que ter café, Então, mulher! Tem que ter então, café mesmo! eu levaria café, porque a minha prosa e o meu verso eu consigo fazer em qualquer lugar. Mas Sim, tem que ter café. Café de Tem leite. que ter café. Isso aí. Isso Sem café mesmo. não dá. Sem café não dá. maravilha, maravilha. Perfeito, perfeito. Mulher de Janete, que Deus. delícia, viu? Delícia conversar com você, Foi conhecer um uma pouquinho mais delícia sobre mesmo. a sua história, sobre a sua obra, né? Acredito, me encantou, me deixou curiosa. Vou arranjar um tempo, uma oportunidade aí para poder conhecer a sua obra, Eu tá? E aí eu vou te dizer, também. né? Vamos Necessidade. dizer aí o que nós achamos. Mas pelo Depois começo vocês você me já deem me o feedback, encantou. eu quero saber o que vocês acharam. Certeza. Sim, Oxe, certeza. certeza. Beijo. Menina. Beijo grande, Janete. Você é Beijo maravilhosa, para tá? Quero vocês. te conhecer Vocês é que mais. são, meninas. Adorei a Eu sou fã de vocês. Gosto muito do canal. Eu sou do tipo Obrigada. que às vezes maratona o canal. Puxa, obrigada, obrigada mesmo, querida. Mas, ó, Janete, já fica combinada aqui. Nós vamos realizar essa leitura. Você é uma mulher, como já dito, maravilhosa, enfrentou as coisas para fazer, realizar o sonho e fazer acontecer. Então é isso, é de mulheres e pessoas assim que a gente quer viver e ter por perto. Né? Pessoas que vão com medo mesmo e vão embora. Certo. Perfeito, querida. Delícia conhecer você. Vamos aí estreitar os nossos laços, conhecê-la mais ainda. O título foi interessantíssimo. Eu brinco com os meus alunos, que eu sou professora de redação, então eu brinco com os meus alunos que o título ele tem que ser um bojo, que ele tem que dar aquela sustentação assim para fazer, né, toda aquela aquela cena para chamar atenção. E o seu título foi um bojaço. O que é isso, mulher? Que bom, Seu título que bom já que vocês chamou gostaram. atenção geral aqui. Obrigada, querida, que a gente possa ter Eu que mais e mais agradeço. momentos de prosa. E é isso, e é Que eu... isso. Gente, vão entrar em contato com ela para comprar esse livro, meu Deus do céu. Beijo grande, beijo Beijo. grande. Beijo. Tchau, Até tchau, mais. gente. Tchau, tchau. Até. Obrigada.